expressar, expandir, transgredir, transformar. Então, vamos dar início aqui ao debate Panoramas Críticos. É o segundo debate. Nós fizemos um primeiro debate no sábado passado. Essa atividade faz parte dos olhares críticos e está dentro da prática da crítica, que, para quem pôde acompanhar aqui o festival, essa prática da crítica, ela aconteceu de diversas formas, e uma delas foi a distribuição de textos após a segunda sessão dos espetáculos. Então, quem não recebeu esses textos também pode acompanhar no próprio site, que elas estão lá registradas. Ela ainda tem continuidade, serão publicados ainda no decorrer da próxima semana alguns textos sobre algumas ações pedagógicas que aconteceram, e mais adiante uma reflexão também de cada um aqui dos críticos presentes sobre alguns cruzamentos, algo que a gente não pôde propor, né? Que os textos foram muito ligados aos espetáculos, então depois a gente vai fazer um texto maior. Bom, eu acho que é interessante a gente retomar aqui algumas questões que a gente viu na primeira mesa do debate, que de certa forma esses eixos eles vão também fazer ecoar, né, vão reverberar no decorrer da mostra. Então, né, no primeiro debate a gente trouxe, a partir do recorte que tínhamos até ali, dos espetáculos que assistimos, muito a questão do tempo, né, que ele também vai aparecer agora, né, nos outros espetáculos, que era um tempo dilatado, um tempo real, essa subversão desse tempo. Nós também trouxemos a discussão sobre a dramaturgia dos corpos, né, e muitos espetáculos priorizou a questão performativa, que corpos são necessários ou que corpos são importantes para contar determinadas histórias. Um outro eixo que elencamos aqui foi a questão da distopia, do pessimismo, né? Uma certa representação que falava sobre uma visão de mundo distópica e como que essa visão também ela se relaciona e ela dialoga com questões desses corpos, né? Que muitos desses corpos eles acabam por ver essa distopia, esse pessimismo de uma determinada forma. Então discutimos sobre isso. Alguns outros eixos que surgiram para esse debate, que vieram, né, com o olhar de toda a curadoria e nos espetáculos seguintes, foi também a abordagem de temas específicos que apresentam contextos que se lê como universal, que eu acho que foi algo que também foi discutido na mesa anterior, e eu acho que depois nós vamos retomar e falar aqui. E também a visão do outro como inimigo, o outro não como sujeito, ou o outro como algo estranho, esse enfrentamento do outro, ou essa forma de inviabilizar o outro, né? Invisibilizar o outro. E eu acho que, a partir disso, eu acho que a gente pode começar a discorrer sobre esses espetáculos, e eu queria abrir dentro desses eixos que a gente pudesse começar falando, fazendo esse link, né, com a mesa anterior, que colocou muito essa questão do universal, né, e lançar aqui uma pergunta aqui para a mesa, né, para que a gente possa discutir, que em determinados espetáculos se vem com uma ideia de um universal, que muitas vezes é um universal, como a gente sabe, né, cis, branco, europeu, se vende como essa ideia de universal, de fato, ou se nós já lemos como uma ideia de universal, né?
se por conta de sua construção se pretende de fato ser universal, ou nós já entendemos como universal por conta do que, por conta das nossas próprias estruturas, né? E isso vai acabar revelando nesses espetáculos alguns pontos cegos, né? Que nós também tentamos, na crítica, discutir e apontar de alguma forma, né? Por exemplo, acho que eu vou largar aqui esse exemplo para que a gente possa falar sobre isso no espetáculo do Thiago Rodrigues, né? Como todos sabem, no Bayreuth, teve um episódio em que uma das participantes colocou para ele a questão de que não havia uma mulher em todo aquele texto, né, que ele fala, naquela dramaturgia que ele constrói, que ele se diz ou lemos como universal, né, não há nenhuma referência a uma autora mulher, né, e como isso foi desconcertante, digamos assim. Então eu lanço essa primeira pergunta, né, dentro desse processo de o que de fato esses espetáculos querem, estão como universais, ou o que nós já lemos por conta do que já somos como universal. Já foi uma provocação dirigida, né? Fica para Laís também, porque a gente estava junto lá, né? Segurando a narina. Mas acho que foi um espetáculo emblemático, né? Nesse sentido, assim, acho que gatilho para a gente pensar sobre esse problema, né? E eu e Laís ficamos conversando ao longo da madrugada, né? A gente passou em claro, escrevendo, sobre o que aconteceu ali naquele momento, né? No espetáculo, porque, de algum modo, um espetáculo muito sedutor, né? E acho que há também uma sedução anterior, que é da própria mostra, e esse desejo de atualização, né, que é muito frequente. São espetáculos internacionais que, de algum modo, estão trazendo uma experimentação nova, né? Então, é sempre essa angústia do novo também como um valor universal, no sentido de aquilo que é novo e inovador é sempre interessante, né? Essa angústia do novo, essa angústia de que o estrangeiro, de algum modo, pode estar alcançando filigranas do tema que nós, por estarmos aqui, não estamos alcançando, ou, né, um grau de experimentação formal, justamente porque com mais recursos financeiros tem tempo para pesquisa e estudo. Então já há uma angústia prévia que nos leva a muitos espetáculos, que nos coloca numa posição, de algum modo, passiva, receptiva, e que eu me peguei pensando no momento em que eu escrevi a crítica, que, pelo menos no Cena Aberta, eu e Kio, a gente tenta trabalhar muito a partir dessa perspectiva, né, de não trazer uma agenda e impor essa agenda para o espetáculo, né, mas sempre a partir do instrumental oferecido pelo espetáculo, tentar pensar dentro da dinâmica que ele propõe, quais são os impasses e quais são os elementos produtivos. Mas a questão é, e quando estamos diante de um espetáculo que de algum modo traz premissas que já são problemáticas, né? Como só trabalhar dentro das ferramentas propostas pelo espetáculo sem também dar esse salto de fora e de algum modo colocar a nossa agenda, que é uma agenda brasileira a partir das contradições do Brasil, né? Que são muitas, numa mostra internacional. Então acho que ali no Bayreuth isso ficou muito explícito, né? Porque há toda uma sedução em torno desse cânone ocidental, do valor da memória, né? Da memória como um valor universal, né? Tentei retomar isso e acho que faz parte de toda a tradição que o Thiago tenta mobilizar ali, né? A partir dos gregos, o peso que a memória teve na transmissão, né? E há toda uma tradição que ele deixa de fora, né? De outras regiões do globo. E que sempre foi tratado na literatura como universal, repertório universal, e ali na peça dele é legitimado como repertório universal. Mas é tão bonito porque, filtrado pela ótica afetiva, pessoal, a gente é seduzido por aquele movimento, né? E acho que quando aquela participante chilena, e aí já é um deslocamento interessante também, né? Ela se propôs a um risco que talvez ele próprio não tenha se proposto. Ela, como chilena, não tem português como primeira língua, se dispõe a ir ao palco e se colocar como mulher,
um espetáculo solo, de algum modo solo, de um homem que já apresentou esse espetáculo muitas vezes e que tem uma capacidade de domínio e de controle sobre o que está acontecendo ali muito maior que a dela, ela se dispôs a um risco que talvez ele não tenha se disposto, talvez justamente porque ele trate como universal todos os elementos que ele mobiliza ali em cena, né? Que de algum modo ela desestabilizou. E acho que aquela problematização também coloca em xeque também os nossos próprios procedimentos críticos, né? Fiquei pensando sobre o modo como a gente discutiu a nossa atividade crítica semana passada. De algum modo a gente estabelece os nossos próprios roteiros de exposição, que às vezes a gente chama de estilo, eu sempre faço um texto dessa maneira. De que modo também a gente se dispõe a um risco, né? Que vai tirar a gente dessa zona cômoda, que às vezes é o mesmo comodismo de um curador, que legitima estruturas, que legitima uma institucionalidade, espetáculos que também pressupõem uma universalidade e legitima uma angústia do novo e que de algum modo o espectador vai ser passivo e vai só fluir. E acho que ela expôs uma chaga ali muito interessante, que eu acho que outros espetáculos não, por exemplo, o Quarantine, na residência que eles fizeram aqui, na mostra, eu estava lá com o Milton, inclusive, né? A gente foi ver a apresentação do resultado da residência do Quarantine. Me parece que também ali já há uma premissa problemática que de algum modo se revelou naquela apresentação final ali também, da democracia como um valor universal, mas a democracia liberal como um valor universal. Também um modelo muito europeu, e que eu acho que o Quarantine não conseguiu resolver na medida em que trouxe essa residência aqui para o Brasil, justamente um grupo inglês, não conseguiu emergir na realidade de São Paulo, e a proposta era justamente essa, né? Quem pode... Quem é visível para quem? Quem no olho. Olho no olho. Quem consegue ser invisível na São Paulo de hoje? Quem se faz invisível na São Paulo de hoje? E aí havia um risco muito interessante na proposta inicial, que era a democracia só pode se fundar enquanto democracia quando ela se dispõe ao risco da divergência, em que o outro não seja visto como um inimigo, mas como um adversário. Porque quando visto como um adversário, os pressupostos da opinião dele são levados em conta. Você desestabiliza uma universidade, mas você respeita o adversário. Me pareceu muito interessante para esse momento de fratura grande que a gente vive no Brasil hoje. Pensei, se eles forem capazes de mobilizar um espectro muito amplo de pessoas e absorver essas divergências ali na residência deles, eu acho que o produto final pode ser muito interessante. Mas o que aconteceu foi que o Quarantine não conseguiu sair do espaço de algum modo domesticado do centro cultural, ou seja, há divergência, mas muito específica dentro do espectro de uma juventude progressista, pessoas que gostam de fluir arte. E o Centro Cultural tem uma curadoria muito interessante, já com espetáculos, né, polêmicos. Então, assim, já é um público muito afeito a tudo aquilo ali. Então, a divergência que, de algum modo, está na espinha dorsal do Brasil hoje, não apareceu ali. Então, mais um risco e uma ideia de democracia que é bonita na proposta, mas não foi levada a cabo, e me parece muito semelhante ao risco ao qual o iHeart não se expôs, assim, ao qual o Thiago Rodrigues não se expôs, e que me parece diferente do que aconteceu ontem no Burgers, que eu acho que talvez ela tenha conseguido absorver e arriscar muito mais ao convidar um homem cis, branco, para fazer um hambúrguer com ela ali, né, e se abrir para a divergência ali, né, e de algum modo conseguir tratá-lo como de inimigo a adversário, reconhecer o que há ali naquele repertório e criar uma zona de diálogo ainda que tensa, mas possível. Não sei se de repente você quiser falar sobre isso. Eu vou pegar o gancho só porque eu também escrevi a crítica sobre o iHeart. E aí uma coisa que eu acho interessante é que o que fez Thiago Rodrigues escorregar foi um risco que ele assumiu e que talvez em outros contextos não fosse tão perigoso, mas no Brasil se configurou como perigoso para a estrutura que ele estava elaborando da obra. Foram duas coisas. Uma, a tentativa de horizontalidade, ou de assumir e propor uma coisa mais horizontal, inclusive falando muitas vezes, eu não vou manipular vocês, se eu fizer isso será de maneira delicada e tal, e podem interromper, podem falar, e aí a gente interrompe mesmo. Assim, isso estava dado, isso era um acordo. Não foi uma ruptura do acordo quando aquela mulher fez uma intervenção. E a outra coisa, eu acho, é que é a sensação de intimidade, que eu tenho chamado brincando de intimidade autobiográfica. Então, quando você expõe
certas coisas ou constrói uma dramaturgia a partir de relatos autobiográficos, existe uma sensação de intimidade que se cria também com a audiência daquilo. Então eu acho que isso também, tudo isso construiu um terreno para que aquela mulher se sentisse à vontade para falar e perguntar. E ela não perguntou isso de uma maneira geral, universalizante. Ela perguntou: você lê mulheres? A sua avó leu mulheres? Ela não saiu daquilo para reivindicar a ausência das mulheres dentro da dramaturgia. Ela estava dentro da dramaturgia, dentro de um contexto que ele acordou com ela e com todo mundo que estava assistindo. E que, de certa maneira, pelo menos a minha sensação ali na plateia, é que todo mundo tinha comprado o acordo. Então, não eram só as pessoas que estavam no palco que estavam tentando decorar o soneto. As pessoas que estavam na plateia também estavam tentando. Todo mundo estava no jogo, todo mundo estava disponível. Ou pelo menos de maneira geral. E aí o que eu senti na plateia é que teve uma sensação de traição, assim. Tinha desse momento da intervenção, a partir do modo como ele respondeu a ela, a plateia foi recuando, foi ficando em suspensão. Porque é como ver sabe quando você adolescente vai na casa do amigo e vê o amigo brigando com a mãe? Você não sabe o que fazer com aquela sensação horrível. Foi um pouco como eu me senti depois disso. E tinha uma suspensão na plateia que eu falei: ó, tá todo mundo achando você também, ó. Porque, de fato, tinha uma ruptura de um acordo, a traição, abre aspas, de um acordo que tinha sido feito no começo da peça. Quando aquelas pessoas se disponibilizaram correndo aí para o palco. No dia que eu assisti, mesmo as pessoas falando: eu tenho medo de coisa interativa, não gosto, não vou, sobrou gente, não teve cadeira para todo mundo. As pessoas foram nessa. E que é muito diferente da abordagem de Burles, por exemplo, porque tem um desafio que está dado no começo. Então, quando ela começa a falar sobre as expectativas de gênero, quando você entende que é um corpo negro que está ali na frente, quando você entende o desafio que está posto, e ela esclarece: olha só, eu quero um homem branco, cis, aqui em cima. É um desafio, tanto que tinham homens brancos cis que tinham retirado, se voluntariou antes e retirou. Não vou mais. Então, quando a pessoa segue se voluntariando, ela está aceitando um acordo. Então, essa relação que se estabelece ali no palco não é pseudo-horizontal. Tem um desafio que está dado. E esse eu acho que foi o equívoco de Tiago. E aí também desconsiderar que, assim, no Brasil, eu não sei profundamente sobre a produção daqui de São Paulo, mas pelo menos em Salvador, essa abordagem autobiográfica tem sido uma recorrência. Até porque a gente tem visto a entrada de outros corpos dentro desse espaço das artes que fala sobre a política a partir de dentro. Então, existe também uma intimidade já com uma dramaturgia construída a partir de relatos autobiográficos que ele negligenciou ao fazer isso no Brasil. E aí, seguindo para a pergunta que você fez, se os espetáculos se colocam como universais ou se a gente já lê, eu acho que um pouco dos dois. Primeiro, porque existe uma relação também histórica dada a partir do momento que você está diante de um europeu. Então já existe aí uma assunção também por parte desse grupo europeu de universalidade. E aí um pequeno relato pessoal: eu estava agora na Alemanha apresentando com as Ilhas, que é uma obra de Diego Araújo, da plataforma Maracá, e uma das perguntas que teve na plateia foi de um cara que falou assim: bom, é óbvio que isso não é para o público europeu. Eu queria saber como é que isso foi no Brasil. E aí Diego respondeu: quem foi que disse que não é para o público europeu? É para qualquer afrodiaspórico em qualquer lugar. E aí tinha uma mulher negra na plateia nesse dia e ela falou: porque a gente também está aqui, não sei se você percebeu. Então, assim, essa não é uma pergunta que o europeu faz quando vai apresentar no Brasil, se isso é para o público brasileiro. E nem a gente faz também. Porque por conta de toda uma estrutura colonial que, né, organiza a nossa subjetividade também, como ideal a ser alcançado, como ideal a ser almejado e etc. E aí uma outra coisa que eu acho interessante, eu vou trazer de novo, tenha cuidado, de Málica, porque foi uma conversa que eu tive com o Renan, que eu falei assim: e Renan, o que você achou? Você gostou? Eu gostei muito e tal. Mas eu sinto que falta alguma coisa. E aí eu falei: bom, quando eu assisti a primeira vez para escrever para o catálogo, eu também achei que faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás de pensar, pesquisar sobre a trajetória de Málica, sobre a trajetória do espetáculo, e fui entendendo um pouco mais sobre Nova Déia e como era a situação de apresentar esse espetáculo lá. E a camada que faltava para mim se preencheu. Só que aí não é uma falha de Málica, é uma falha de um outro sistema que é anterior ao meu encontro com Málica. Então, se falta essa camada dentro de um grupo que já não é a norma, dentro de um grupo onde as informações não chegam
não chega a diversidade na informação, chega um estereótipo, chega uma visão super reduzida, não é uma falha de Málika faltar alguma coisa. E aí eu acho interessante porque dentro desse espaço da residência, espaço da crítica, para quem acompanhou a mostra, existe essa possibilidade de pensar sobre isso. E aí é que eu acho que tem o problema da curadoria. Porque já existe essa premissa de universalidade nessa relação colonial entre Brasil, histórica, entre Brasil e Europa. E aí eu acho que, de certa maneira, a curadoria precisaria, ou na minha opinião deveria, apresentar então uma diversidade de possibilidades de abordagem sobre esses temas específicos. Uma recorrência, como a gente falou no outro, foi tempo, memória, espiritualidade, mas todos dentro de uma perspectiva, ou a grande maioria deles, dentro de uma perspectiva europeia e branca sobre. Isso reforça, para quem acompanha a mostra inteira, a ideia de universalidade de novo. Então eu acho que isso é uma questão. Eu acho que o Rodrigo também tocou ali, né, numa questão que eu acho que tem a ver com isso, né, que a gente já conversou, que é essa questão do outro também, né, porque me parece que tu falou que houve nessa residência, não houve de fato esse encontro com o outro, né, o outro que é diferente, né, o outro que, em muitos espetáculos, a gente vê que ele não é reconhecido como sujeito, né? Então, a gente pode perceber o outro no espetáculo Pedido, então é aquele outro que ele não tem o seu reconhecimento como um sujeito, então, por isso, não há uma escuta, não há uma comunicação, ela de fato, ela não acontece. Como que é esse encontro com o outro, como a Laís citou aqui, do tenha cuidado, né? Então, esse outro, essa mulher que vive num contexto que para ela fazer o teatro, estar nua dentro do palco, aquilo ali é revolucionário, é um ato completamente político naquele país no qual ela pode vir a sofrer muitas consequências, né? Como a Laís, que escreveu um catálogo, a gente conversou sobre isso, ela inclusive fez uma apresentação só para homens, né? O que é isso dentro daquele contexto de um país que tem o maior índice de estupro coletivo? Entende? E só para mulheres, porque ela também queria entender como as mulheres reagiriam ao espetáculo sem a vigilância masculina. Então, entende? Então, também tem esse lugar desse outro que está dentro do contexto. No Burgs, que a gente assistiu ontem, como há esse encontro de fato com o outro, ou vemos o outro como inimigo, né? Quem é esse outro? Então, eu queria que a gente falasse um pouco dessa figura desse outro aqui, que nem sempre é reconhecido como sujeito, e às vezes vemos ele como inimigo, às vezes tentamos neutralizá-lo, às vezes tentamos enfrentá-lo. E como foi? Acho que no Burgs, assim, ficou muito nítido, talvez seja porque foi a peça mais recente, né? Tanto que vocês falaram aqui, né? Que ela chama alguém para a plateia, esse homem cis, branco, e faz ele olhar para isso. Olha, eu tô aqui e você precisa me enxergar. E ela fala assim, olha, a gente tá se reconhecendo, tá conversando, mas eu ainda sinto as tuas mãos no meu pescoço, né? Então, como que é esse outro? É só porque eu lembrei também, porque a gente tinha ido até, no domingo passado, a gente tinha ido até um número de espetáculos, né? Depois a gente seguiu acompanhando os que foram vindo. E eu também identifiquei, né? Fui conversando durante a prática de crítica com os meus colegas sobre esses trabalhos, que também, em outro trabalho também que eu percebi esse sintoma muito forte dessa ideia do outro, não na sua alteridade, né? A ideia da alteridade, mas
do outro já decodificado ou colonizado a partir de si mesmo, né? Que é um exercício muito diferente do exercício da alteridade, que eu também acho muito forte no Tu Amarás, no espetáculo chileno, né? Que ali já tem todo um recorte também histórico, com uma máxima, né, quase imperativa cristã, né, do amar o outro como a si mesmo, né? E que ali as camadas de complexidade vão se formando, né, numa dramaturgia muito intricada, que quando aquele grupo de médicos começa a ver, o estranho não é só o da outra cultura, o estranho habita ele, está entre eles. Quando eles começam a descobrir o que foge de uma expectativa de um ser humano, né? O sujeito que então cometeu um crime, mas o que é que levou ele a cometer um crime? E aí, toda aquela discussão de quem é o amenita, eu acho que ela, que é colocada para fora, ela volta para uma questão interna. E aí eu acho que os espetáculos, porque o Tu Amarás, no último debate, foi o que pouca gente tinha visto, e logo depois à noite, muitos de nós vimos, e aí a gente começou um pouco a falar, né? O pedido vai vir muito fortemente sobre isso, né? O sujeito, sei que você quer falar, eu vou falar sobre ele? Sim. Tá. O pedido vai muito, você escreveu sobre ele, eu li. O pedido muito fortemente vai falar sobre isso, né? Aquele mal-estar na língua, né? Como é que já existe uma trama, como a impossibilidade da escuta, porque é quase como se aqueles que já estão ali investigando aquele sujeito já tem uma história pronta na sua cabeça, então já criaram uma dramaturgia. E aí no Burgers ontem, para mim, isso um pouco se completa, e só fazendo mais uma ponte, ainda estou tentando ver como que eu vou desenvolver isso num texto que eu já escrevi, quero voltar. Achei muito interessante quando a gente pode pensar esse outro como o campo da contradição, e aí isso apareceu muito forte. Não é um espetáculo, mas foi uma ação pedagógica, que foi a desmontagem do Stabat Mater, né? Quando ali eu achei muito interessante, quando aquelas artistas em cena estão contando como é a relação com aquele homem que é um ator de filmes profissionais de sexo, né? E que ao mesmo tempo olha para aquele sujeito e vê várias coisas, né? Ao mesmo tempo que é o sujeito que trabalha na indústria do cinema pornográfico, é o sujeito que também tem ideias muito ternas sobre a sua mãe, que também ao mesmo tempo tem um viés todo feminista. E aí eu achei muito interessante ali como é que a contradição se dá e como que é impossível criar uma demarcação do que é o outro, né? E achei muito bonito que naquele momento ali na cama, né, que é um dispositivo todo que tem a ver com o Stabat Mater, a perplexidade e a contradição de falar desse sujeito, desse outro, e não saber de fato quem é ele, não alcançar, né? E aí eu acho que quando os espetáculos isso vem, eu acho que isso é de uma potência muito grande para a gente pensar. A alteridade, acho que é um tema universal, mas acho que principalmente nesse momento hoje no Brasil, né, essa ideia de quem, né, a gente está sempre olhando talvez para o outro como um inimigo, né? Como é que a diferença está sendo trabalhada. Então é um ponto que me chama muita atenção. Sim. Eu gostaria só de retomar um último ponto a respeito do tema do universal, antes de proceder para o pedido, que é uma reflexão que eu venho tecendo há algum tempo, que recusar. Para mim, não faz tanto sentido somente recusar os clássicos. É possível também desenvolver leituras desobedientes dos clássicos, né? É óbvio que também não dá para ignorar todo o pressuposto histórico, semiótico, cultural que os clássicos carregam, né? E que são impostos a eles também ao longo das suas leituras e das suas comentações, né? Dos comentários que são tecidos a ele. Mas é também possível desenvolver leituras desobedientes, não conservadoras dos clássicos, né? Subverter em alguma medida os seus sentidos originais ou primeiros, né? Um espetáculo que me leva para isso, por exemplo, é a Gota d'Água Preta, né? Que na esteira também de, por exemplo, Black Breast ou Navalha na Carne Negra, toma os clássicos e colocam sobre ele outras camadas, apontam seus limites, né? Eu acho que Gota d'Água Preta aponta os limites político-estéticos do clássico, né?
atualizam e colocam sobre ele novas camadas de sentido, né? Óbvio que há contradições, essa não é uma operação fácil, mas desenvolve uma leitura que não é passiva, né? Como o Rodrigo colocou. É talvez uma leitura dialética, né? Com os clássicos, uma conversa muito ativa com relação aos clássicos. E já com relação ao pedido, e também acho que se conecta à ideia de universal, porque o outro, em certa medida também, só existe porque existe um universal, né? A invenção do outro parte de alguém que se pretende, que se afirma universal, né? Uno, absoluto, né? Que detém o poder da fala como autoridade. E no pedido o que se vê é isso na sua forma mais violenta, né? A linguagem como um instrumento do poder, a invenção do outro que passa por uma, né? Eu até comentei com o Clóvis e não pude dissertar tanto no texto por falta de espaço, mas como que a invenção do outro parte de uma, naquele caso sobretudo, parte de uma semiologia racista, né? Em que tudo que o suposto outro faz é índice de um mal, né? Ou seja, um olhar é índice de um perigo, uma fala é índice de de uma ameaça. Então tudo é potencialmente destrutivo, advindo daquele povo, né? Tudo é lido como um índice do perigo, que nada difere, por exemplo, das abordagens racistas aqui, né? Da polícia que constrói. Se o sujeito negro está correndo, é índice de um roubo. Se está carregando uma garrafa de pinho-sol, é índice de uma possível bomba. Se está carregando, então, na arquitetura semiótica, né, racista, tudo é índice do perigo. E como que também a palavra mata, né? Ali em o pedido, a palavra, a escuta não só não se desenvolve, mas a palavra como instrumento do poder também mata, define, sentencia uma vida e engessa, né, aquilo que tem potencial de ser plural. Uma outra estratégia que eu acho muito interessante com relação à questão do outro, a questão do universal, das alteridades, é para comentar só de um dispositivo que eu acho interessante na peça Violento, que é no final em que o ator ele entrega flores, rosas, somente para as pessoas negras na plateia. Ou seja, como que ali o branco se torna o outro, né? O branco ali se torna o outro. No jogo, ele reposiciona. Eu acho que essa estratégia tem um potencial de reposicionar as ausências e as presenças. Quem é sempre centro? Quem é sempre visto? Quem é sempre considerado? Quem é sempre alvo do amor, né? Da delicadeza, da flor que se recebe? E ali eu acho que, né, para citar a J. Mombassa, tem simbolicamente uma redistribuição das violências, né? Um reposicionamento das violências. Quem é o ausente e como que perceber-se como o outro e não como o universal pode ser uma possibilidade para se repensar, desenvolver uma outra escuta e desestabilizar a suposta centralidade que aquele ser tem. Queria só dar um pequeno desvio que parte dessa questão do outro também, mas tem a ver com essa construção do discurso, né? Um pouco a ver com isso que a gente deu o exemplo do By Heart, depois da Malika, e aí da desmontagem que o Fox trouxe, né, de Stabat Mater. E isso apareceu um pouquinho também na mesa anterior sobre curadoria. A gente teve um toque um pouco sobre isso. Que tem a ver com esses espetáculos que, de algum modo, de dentro deles, da sua própria forma, a gente percebe a revelação, ao menos de parte ou de alguns comos, né? Ele é construído, então, de algum modo, o processo ele está ali um pouquinho mais desvelado, né? Então, me vem, por exemplo, de certo modo, da Malika. Isso revela, então não precisa estar, ainda que não seja uma desmontagem de forma didática, esse processo parecendo, mas me parece que o da Malika traz isso, o próprio Stabat Mater, o espetáculo do João Fiadeiro
traz isso. Você tem revelado formas do processo, dispositivos, combinados, acordos, regras de jogo, né? Seja numa metalinguagem muito evidenciada, quase pedagógica, seja atravessada, né? E aí quando a gente traz a questão, estou introduzindo isso um pouco para pensar na questão do outro, e acho que é muito legal também ouvi-los e ouvi-las, né? A gente também está falando aqui, mas bom, quais que vocês assistiram e o que vocês pensaram, porque senão não é um debate, né? Uma exposição de par com os pensamentos, também estão ensaiando pensar algo, sentir algo também no calor da hora, né? Porque a gente recém viu que tudo isso está ainda sendo alimentado. Mas ainda estou apenas introduzir essa questão do outro. Aí em By Heart, ele tem uma pseudo, acho que é uma outra camada, né? Então ela tem uma pseudo-aparência de uma autoficção e que talvez isso pressupusesse que um processo de construção ali está revelado, né? E que esse outro e outras que são convidadas e convidados para entrarem na cena, os 10, e as 10 pessoas entram, ele, embora seja um outro, porque é convidado e outro entra, existe a diversidade, ele é um outro que não é sujeito, porque ele está ali objetificado. Então, aparentemente, estão todos ali, todas, vivenciando em real, em tempo real, uma experimentação, mas me parece que tem um certo silenciamento, mesmo que haja possibilidade. Então, um pouco esse proto-convite que está um pouco velado. Então, você tem um processo que está velado e uma relação de alteridade que também está corrompida nesse sentido, né? Então, essas outras pessoas que estão aqui comigo, de fato, eu não estou aberta para ouvi-las e ouvir. Então, é um outro, também pensar a questão do outro como sujeito ou objeto, né? O outro ficou meio geral e amplificado, mas tinham outras pessoas ali, mas a relação se dava numa relação mais de objetificação daquilo. E acho que essa relação de objetificação está tanto na relação entre palco, nós aqui falamos aí, plateia, quanto na revelação ou não do processo, no próprio resultado, né? Sim, acho que era isso. Queria lançar um pouco atravessar um pouco por aí, para pensar a questão da outra do outro. Acho que chegou exatamente no ponto que eu queria comentar sobre essa questão posta. A gente está falando de objetificar quem nos objetifica, né? E na verdade, quando o procedimento feito nos espetáculos tangencia esse lugar, e não só em espetáculos, eu vejo isso acontecer muito na música também, né? O empoderamento trans, o empoderamento preto está sempre no lugar de diálogo com quem objetifica, que é o macho branco, cis, né? Sempre colocando nesse lugar, apontando naquilo que a J. Mombassa também diz, nomear a norma, né? Agora, eu vejo que a objetificação de quem objetifica, ela leva para um caminho de reflexão sobre o que acontece quando se dá esse procedimento. Porque, na verdade, eu não acho que aí está na ausência da alteridade. Não é ausência de alteridade. É um modo de alteridade que é questionável, assim como qualquer outro, mas que, se a gente pode abrir essa discussão, eu acho que a gente pode se perguntar o que acontece então quando a gente objetifica quem objetifica. Eu acho que essa é uma pergunta que não está sendo feita. E eu acho que algumas coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente nomeia essa genialidade e essa genialidade não se encaixa, aí eu não consigo falar que eu sou cis. Né? Não, eu não consigo falar que eu sou branca. Não. Então, ontem, no Burgers, por exemplo, o que é ser homem para você? Eu estou muito confuso. Então, nomear a norma é um lugar de desestabilização, né? E ela consegue fazer isso com delicadeza e elegância e sangue nos olhos ao mesmo tempo. E ali,
ela não tem exatamente o intuito de tornar escravo quem escraviza, ou tornar algoz quem é algoz, ou ser algoz de quem nos faz algoz, né? Ai, gente, equação difícil, é isso. Não é, eu acho que não é esse o objetivo, né? Entender a intencionalidade, mas perceber o procedimento. Não é essa intencionalidade, mas o procedimento usado faz com que aconteça o quê? E aí a pergunta que se faz, eu acho que fica implícita quando a gente se interroga sobre o outro, não é somente perceber se tem subjetividade ou não tem, né? Porque tem, mesmo quando o procedimento é a objetificação de quem objetifica. A questão é, o que acontece quando esse procedimento é usado? Né? E é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E é porque está ocorrendo, não só no burgers, né? Na música, em outras linguagens artísticas, e acho que a gente, em outros espetáculos, eu acho que a gente precisa se perguntar mesmo, por que esse procedimento está sendo utilizado e o que acontece em termos de desestabilização, em termos de reconstrução e o que aponta. Então a cisgeneridade, assim falando também de uma forma geral, não somente na produção teatral, quando ela é nomeada e não aguenta, o que acontece? Então, transiciona ou repensa o que é transicionar, como a gente desestrutura os nossos modos de vida a partir desses questionamentos. Eu acho que é um pouco nesse lugar que a gente precisa encarar essa discussão, né? Porque a branquitude, por exemplo, ela não suporta, a gente não suporta ser nomeada, a gente não suporta passar em branca, né? A gente não suporta ser despercebida, a gente não suporta perceber que a gente é, sim, traiçoeira enquanto branca, que a gente faz um joguinho sujo, barato, para continuar viva, né? A branquitude, a cisgeneridade, o macho. Então, assim, acho que a gente precisa mesmo tocar nesses pontos, e essas são as estratégias que estão sendo usadas. Acho que não é negar a estratégia, é entender o que acontece quando ela se usa. Tu vê isso em mais algum espetáculo? Esse ano, olha, tá mesmo o som do microfone, né? Não, é impressão sua. Desculpa, estou sem retorno. Não, eu não vi muito espetáculo esse ano não, só vi os 4. Acho que eu não vi. Eu gostaria até de ouvir as colegas e os colegas nesse sentido também, para a gente compartilhar essas impressões. Não consegui correlacionar. Eu só queria pegar um gancho nessa fala, que o que eu acho interessante é que se você perceber esses dois casos, By Heart e Burgers, por mais que em Burgers tenha um desafio que está dado, tenha um processo de inversão aparente da lógica de objetificação, ainda consegue ser aberto, que é o que não acontece em By Heart. Então, em By Heart parece que é uma coisa realmente horizontal, onde, né, estamos aqui, vocês vão me ajudar, e eu preciso de vocês, e etc, etc. Mas diante da interrupção, desestabilizou. Aí dá a sensação de que existia a impressão de que apenas a figura ali, ou apenas o fato de estar exposto às outras pessoas, seria suficiente para constranger e manter todo mundo sob controle. E é diferente de como você vê isso em Burgers, porque, por exemplo, quando ela pergunta como é que você se sente sendo homem? E aí ele responde, é confuso, não sei o que lá, não, eu estou perguntando como você se sente sendo homem. E aí ela dá um tempo para ele falar sobre isso. E ele fala, não sei, é difícil, porque eu entendo que... Então, assim, existe uma abertura para ele, mesmo no desafio. Eu quero te ouvir. Eu quero entender em que momento você escolheu. Em que momento você acha que você escolheu ser um homem? Então, assim, mesmo no desafio, existe uma abertura que no outro caso não havia, que era só uma impressão de abertura. E isso eu acho que fica evidente na performance. Boa tarde, gente. Por onde começar? Vamos ficar simples, né? Ficar no final de mensagens eu queria falar um pouco do Farro Fatal, que foi o espetáculo que ninguém falou ainda, eu acho que bom também, e que eu vi ontem. Jack, vou falar bem? Farro Fatal, essa ligação não tem mais.
E queria trazer um paralelo dele com o Casamani, e que eu acho que pensando um pouco concordo com a Dolce, que eu acho que seria um espetáculo de abertura, seria muito simbólico, assim. E pensando também no que o Guilherme trouxe de leituras desobedientes, né, onde a gente sai do Femme Fatale, muito confuso, é muito estranho. E eu saí muito feliz e me senti muito contemplado no espetáculo francês e alemão, uma coisa que eu não imaginava. E talvez porque eu tenha tido uma leitura desobediente, porque eu não vou saber, que eu acho que não é também o que mais interessa, mas eu tive essa leitura, porque eu via ali sujeitos que não eram universais, eu via sujeitos específicos, eu vi um fim de mundo muito específico, que vem de um tipo de cultura muito específica, um tipo de relação com a natureza muito específica, não só com a natureza, com a própria terra, mas com a terra do outro também, né? Não só com os próprios corpos, os corpos do outro também. Vi um fim de mundo que só o ser humano se preserva, e não são todos os seres humanos, são seres humanos bem específicos, de um lugar bem específico, assim. Entendendo o espantado como uma criação humana, não uma criação da natureza. E uma criação para espantar a natureza, talvez seja uma ação bem simbólica, que é um tipo de civilização que pesa sobre nós, faz. Mas a gente também, infelizmente, tem outros tipos de civilização que pesam sobre nós. Então eu acho que aquele não é o fim da nossa civilização, é o fim de uma civilização muito específica, que é aquela ali. E acho que me trouxe uma chave também para pensar nisso, né? Já que a gente é um pouco refém desse teatro europeu, cujas embaixadas têm dinheiro para ajudar a Nietzsche, que tipo de espetáculo europeu faz sentido no Brasil, no Hemisfério Sul, que é onde eu estou, que é a minha terra? Talvez sejam espetáculos que vão desempoderar esse continente. Se é para a gente trazer espetáculos de lá, que seja para desempoderar, para trazer imagens desempoderadas. Que foi um termo afro-italiano, um evento que a gente escutou com a Maria Galinho, que foi uma ação que eu fiquei muito feliz de poder acompanhar, com a organização pedagógica de uma artista boliviana, a minha que estava lá, que apresentou uma performance de menos de meia hora, assim como a Mara, que apresentou uma performance de 30 minutos, teve um efeito muito grande para mim. E a Bolívia está logo ali, ao contrário da Índia, que está longe, né, assim, geograficamente, mas em termos de história, uma história muito parecida com a nossa, que a gente não conhece. Mas a gente sabe a Revolução Francesa, a gente sabe que não nos inclui, que não nos liberta, nunca recebemos fraternidade, nem nada disso, vindo de lá. Mas a Jovem Invisível, que é o nome dessa performance, e me perdi. Mas eu acho que estão acompanhando. Dos empoderamentos, justamente, como trazer espetáculos europeus, e pensando nisso, né? Acho que... Desempoderar os poderosos, né? Aquela palavra. Sim. E acho que é isso, né? Como trazer um espetáculo que vai trazer aquela França, aquela Alemanha ali, aquele fim de mundo, que eles mesmos provocaram, os passos são artificiais, né? Assim, tudo acabou sobre o ser humano e as suas tecnologias, tem uma antena, tem um aparelho de rádio, mas transmitiu o quê? E é muito curioso, porque em dado momento eles pedem que eles imaginem alguma coisa e ela se lembra de Shakespeare, que estava em Bayreuth, também ele estava ser preservado, né? Mesmo em Femme Fatale, Shakespeare continuou. Quem se preocupa com isso pode ficar tranquilo. Mas é isso, uma civilização que destrói a natureza, mas preserva Shakespeare, né? Assim, destrói a própria perspectiva de sobrevivência, mas algumas coisas estão no pedestal tão alto, assim como o Parthenon, que ele vai ficar lá a qualquer custo, mantendo a Grécia pobre, e tem que manter, e é isso que vai divulgar, e essa é a imagem. E acho que entender também essas várias Europas, assim, porque a gente fica falando de Europa, mas a Europa é França, Inglaterra e Alemanha, muitas vezes, que é o que eu aprendi que é a Europa heróica. E existem muitas outras Europas que também espero que tenham embaixadas que possam ajudar a vida. Acho que pensar nisso, né, que ali é um contexto específico, que eu entendi como específico, não sei se é uma leitura desobediente ou não me interessa, é a minha leitura, é uma leitura que eu acho que faz sentido, eu acho que aquele espetáculo fez sentido aqui, ao contrário de Judd, que eu vou falar bem rapidinho, já falei. E ao contrário do Bayreuth, que eu acho que é um preciosismo, um eruditismo, que eu não vejo porque tanto esforço nosso em preservar aquele poema que no final a gente fica assim,
E aí? O que eu faço com esse poema que agora eu decorei? Imagina quem estava com a hóstia na mão, né? O que eu faço com essa hóstia? Eu faço com essa hóstia. Que tradição é essa? Que eu sou educado, né, de novo, a preservar, sem nem entender, sem compartilhar a raiz com ela. Minha raiz é outra. E o casa-mãe também fiquei pensando muito, assim, nessa coisa da casa-mãe. E pensando em Pátria Mama, que é a terra-mãe. Como que essa cultura da casa-mãe, que tem a ver com propriedade, que tem a ver com o seminário ontem do comum, né? Assim, que a gente discute muito o comum, e entendendo que a própria ideia de propriedade é uma ideia moderna, específica, vinculada à tradição. Outras tradições não pensam em propriedade, pensam no comum. Então, aquela casa-mãe que, quando vira o chão, aí é chão de todo mundo, né? Mas aquela casa ali só vai caber alguns, se chover, não vai caber todo mundo. E a gente está vivendo isso, né? Assim, quem que vai caber agora nesse guarda-chuva? Né? Assim, enfim, muitos assuntos. Mas queria dizer isso, assim, e muito curioso, né? Porque a performance da Maria Galindo, assim, que bom. Acho que ela ficou muito mais feliz de apresentar em Heliópolis, num espaço que tinha uma árvore, que tinha arte, que tinha gente, que era um espaço comunitário e não institucional. Mas, ao mesmo tempo, talvez a gente precisava que mais gente visse aquele trabalho. Seria bom para São Paulo. Para ela foi bom fazer lá, mas acho que para São Paulo, para nós, Nacional do Teatro de São Paulo, como se estabelecem essas hierarquias, né? Assim, muito curioso. Chega, passa a bola e acaba a bola se voltar. Idia, você queria falar em Eu já falei, não consigo. Não, desculpa. É isso, eu acho que é um símbolo de uma civilização falida, perversa. E por que a gente tem que ter mais disso? A gente já tem bastante, a gente já tem muitas heranças relacionadas com uma masculinidade podre, de várias coisas podres que a gente já herdou. E está tentando se livrar. Então, por que isso, né? Que imagens a gente quer acumular? Né? Eu fiquei pensando nisso, assim, a Maria Galindo fala uma coisa assim também, né? Essas conversas que acontecem, que parece que não se acumulam, todo ano a gente tem a mesma conversa, todo ano algumas pessoas vêm aqui dizer as mesmas coisas e não se acumulam. E é isso, discursos que não se acumulam, né? Se alguns se acumulam, a ciência, a tecnologia, fazer uma antena, mas maltratar uma mulher, isso se acumula, né? Se parece que não se esquece, mas algumas coisas são ditas e não se acumulam. Então eu fico desinteressado em acumular aquele discurso, gerar mais discursos sobre essa provocação que o espetáculo vem trazer para mim, mas que provoca a vontade de ir embora. E de não receber aquilo mais, porque eu já recebi o meu ensino médio, o meu ensino fundamental, não naquele grau, ufa. Então, uma vantagem a gente tem de estar sendo muito sério sul. Mas tem muitas vantagens, na verdade. Mas é isso, não acho que rende não. E fico muito curioso. Por quê? É uma pergunta que eu teatro. Por quê? O espetáculo pode existir, tudo pode existir. Não quero eliminar o outro. Né? Assim, mas por que aquele discurso foi julgado relevante para o investimento de um dinheiro que, ok, não é público, mas é incentivado via mecanismos públicos. Então, são questões, eu acho, para a gente pensar como se relacionar com a Europa, porque eu acho que também não é isso, não é excluir, não é fazer a mesma coisa, não é negar, não é silenciar, mas às vezes é botar para escutar e às vezes queria muito que as críticas fossem traduzidas, porque eu acho que é isso, eles precisam conhecer as nossas leituras desobedientes sobre a narrativa do não sei se eles estão interessados. Não sei se eles têm se interessado só no cachê ou se eles querem realmente uma troca, né? Mas se eles quiserem uma troca, eu gostaria que eles conseguissem colocar, porque não me interessa reproduzir um mecanismo de segregação, de exclusão. Mas eu entendo as pessoas que entendem isso como uma proposta. Assim. Lá na Maria Galindo, por exemplo, nós os homens tínhamos poucos. A gente não podia falar muito. A gente levou alguns na cara e eu acho que é isso. Para a gente poder entender o que uma grande ancestralidade das mulheres que minha mãe viveu. Assim. Elas sabem que era o feminismo da Judith Butler,
que leu que leu a Simone de Beauvoir, eu quero um livro que leu a rua, que leu O Corpo da Sua Mãe. Esse é um livro que interessa. Então eu acho que enfim, vou trabalhar com o feminismo, porque vai ser uma armadilha. Mas foi um livro que eu vou pensar muito. E serve para tudo, sabe? Assim, ela fala que o discurso das mulheres não se acumula. Pensando no discurso do Sul, parece que não se acumula. Como que a gente pode... Talvez a nossa lógica não seja da acumulação também. Enfim, a gente nem vai introduzir nada. Acho que eu vou aproveitar para fazer a minha leitura desobediente. Na verdade, assim, o que eu vou fazer aqui agora, um pequeno exercício muito simples. Eu deixei que todos falassem, porque eu acho que o meu exercício também doente foi ler as críticas dos meus colegas e também ouvir eles. Né? Como não pude sair tanto devido a estar gripado e tal. Então foi um exercício também dessa leitura das críticas e de também um pouco repensar a minha prática crítica, assim. Né? Acho que isso foi bem legal para essa residência, assim. Queria agradecer, porque acho que me fez questionar coisas. A minha formação tem muito a ver com uma crítica formalista, e eu assumo isso muito claramente na minha escrita, na minha forma de falar e de pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo também, como a Marjorie Perloff, que é uma crítica formalista, que essas tensões do contexto são fundamentais para compreender hoje a obra de arte. E aí foi muito legal. Fiquei pensando assim, imagina se eu tivesse essa mesma roda de críticos há 20 anos atrás. Como seria? Será que seria esse mesmo discurso? Não, com certeza não. Talvez aqui estaria imagem, espaço, estariam outras palavras rodando aqui que não estão aqui agora. Né? Mesmo que eu acho que elas estão aqui, elas estão em outros formatos. Assim. E aí foi muito legal poder ler os textos que são muito significativos dessa produção crítica, também acompanhar aqui falar do Hamilton, também li os textos do Hamilton, li os textos do Quarta Parede, que é do site lá de Recife, consegui ler um texto da Beth Nespoli, que ela escreve também sobre 2 trabalhos, então eu tentei, num certo sentido, acompanhar como o pensamento crítico estava permeando